Panorama por Trends CE. Ricardo Coimbra, economista, conselheiro de administração da PIMEC Brasil, do Corecon Ceará, e membro da Academia Cearense de Economia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas da inflação brasileira para os próximos anos. E aí, quais são essas perspectivas? O que é que o mercado acha que vai acontecer com o processo inflacionário aqui no Brasil? Bom, para os analistas de mercado, né, que semanalmente respondem ao Boletim Focus, a expectativa é de que a inflação do ano de 2024 ela fique ali por volta de 4%. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que a atuação do Comitê de Política Monetária, a atuação do Ministério da Fazenda, seja com a utilização de política fiscal, seja com a utilização de política monetária, com a utilização de política cambial, vem gerando, né, um direcionamento, né, de controle da inflação. Ou seja, mesmo com as incertezas e as turbulências, principalmente no cenário externo, relacionado aí com problemas na economia americana, a gente vem dentro do país, né, utilizando desses instrumentos de política econômica para controlar esse processo inflacionário. E a gente observa que, vez ou outra, né, algumas variáveis devem e estão sendo acompanhadas pelo staff, seja do Ministério da Fazenda e ou do Banco Central, na busca de tentar conter esse processo inflacionário, seja relacionado aí com transporte, a parte de moradia, a parte de serviços e de preços administrados, a gente vem observando que as sazonalidades elas ocorrem e, de certa forma, você observa, né, a interferência da política econômica tentando conter essa elevação. A gente observa tanto, principalmente nos produtos relacionados e aqueles que dependem muitas vezes da importação, tendo algum tipo de redução tributária, no sentido de que essa redução tributária possa ajudar o controle desse processo inflacionário. Mas a gente pensando não só no restante de 2024, mas também já, né, observando quais são os cenários para 2025, 2026 e 2027, a gente observa, né, que os mecanismos devem ser mantidos, ou seja, a aprovação recente aí do novo arcabouço fiscal e o direcionamento também de um regime de metas fiscais deve contribuir para a melhoria, né, de um cenário econômico para a economia brasileira bem interessante. Também no que se refere ao crescimento econômico e no controle do processo inflacionário. Por quê? Porque o próprio mercado já visualiza um índice inflacionário para 2025 abaixo do ano de 2024, é algo em torno de 3,87, 3,88. Para o ano de 2026, algo em torno de 3,6. E para o ano de 2027, né, 3,5. E já alguns já projetam, né, cenários para anos mais à frente, também todos no direcionamento de níveis de inflação muito próximos de 3 a 3,5%. Bom, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que existe, na visão dos analistas de mercado, uma forte percepção, né, de que o governo atual vai buscar, através, né, da observação dos controles de regime de inflação e de regime fiscal, né, a busca, né, de encontrar indicadores macroeconômicos que mantenham, né, a economia brasileira estável. O que significa dizer que essa estabilidade ela pode ser extremamente importante para a atração de investimentos, né? Existe uma expectativa aí de que em 2024, né, o volume de investimento estrangeiro direto no país seja da ordem aí de quase 70 bilhões de reais e com uma tendência de crescimento ao longo dos próximos anos. Ou seja, 2025, 2026, a gente pode ter aí investimentos externos que podem beirar
né, 80 a 90 bilhões de dólares em investimentos externos, o que significa dizer que visualiza-se uma melhoria de cenário para a economia brasileira. Atrelado a isso, as agências de risco, né, podem, né, à medida que a gente mantém esse alcance do processo inflacionário com uma estabilidade da taxa de juros, quem sabe uma melhoria nos indicadores de risco que já vieram, né, no primeiro semestre do ano de 2024 pelas agências de risco. Então, a gente deve ter aí, né, talvez para 2025 ou 2026, reavaliações, seja da Moody's, seja da Standard Poor's, seja da Fitch, em relação ao cenário da economia brasileira. Se, né, houver efetividade em relação a esses indicadores, é provável que a gente tenha uma melhoria nessas avaliações de risco, que podem gerar ainda mais um cenário positivo para a economia brasileira. Então, essas são as perspectivas que a gente tem aí para o processo inflacionário para os próximos anos e para um cenário mais abrangente da economia brasileira. É interessante a gente observar que também depende de uma conjuntura externa, né? Depende aí de como irá ocorrer o processo inflacionário e a continuidade da condução do processo inflacionário nos Estados Unidos e na Europa. E a gente observa, né, que, seja nos Estados Unidos e seja na Europa, também existe a busca de um direcionamento, de um controle inflacionário, né, de buscar alcançar. A gente sabe que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, eles não devem alcançar suas metas inflacionárias para o ano de 2024, o centro das suas metas, mas já mostram indicativos de que possam já buscar alcançar os centros ou próximo do centro das suas metas em 2025 e em 2026. E isso também é extremamente positivo para o ambiente interno, né? Gerando, né, uma perspectiva positiva para esse cenário. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.